Preparados para mais uma semana de estudos? Pegaram material, prepararam um cantinho, peguem livro, lápis, borracha e vamos lá? Hoje nós iremos falar sobre a rotina escolar, sobre o nosso dia a dia. Peço que vocês abram o livro na página 15, onde iremos ver e falar sobre a rotina de uma personagem chamada Joelma. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre nós. Como é a sua rotina? Qual o horário que você estuda? Pela manhã ou pela tarde? Qual o horário que você vai dormir? Que horas você acorda? Qual o horário que você vai brincar? Que realiza suas tarefas da escola? Sabemos que estamos vivendo um tempo diferente, né? A saudade da escola está grande. E não, nesse momento, vocês não estão indo até a escola. Mas antes de acontecer a pandemia, vocês tinham uma rotina escolar. E agora, vocês têm uma rotina escolar, porém em casa. Não é isso? Vamos lá. Qual o horário que você estuda? Eu, por exemplo, trabalho pela manhã. Então, eu acordo em torno de 6 horas, me arrumo, tomo café e saio para trabalhar às 7h30 da manhã. Quando retorno do meu trabalho, meio-dia, tenho outras atividades a realizar, tenho outras tarefas a realizar. À noite também tenho outras atividades e tarefas a realizar. E vou dormir, porque no outro dia preciso acordar cedo para ir trabalhar. E vocês? Quem estuda pela manhã? Acorda cedo para ir para a escola. Quando chega, faz as tarefas ou deixa as tarefas por último. Depois que já está tudo pronto, agora vai utilizar a tarde para brincar, não é isso? E à noite vai dormir, porque no outro dia precisa estar acordado novamente para ir à escola. Mas quem estuda à tarde pode acordar um pouquinho mais tarde, pela manhã, realizar algumas tarefas, brincar e à tarde vai para a escola. Quando volta, faz os deveres, realiza as atividades, vai dormir, no outro dia, novamente a mesma rotina. Nós também temos que ter tempo para passear, tempo para brincar. Vamos ver aqui um pouquinho. Durante o dia, temos diversas tarefas para desenvolver, como ir à escola, brincar, passear, dormir, fazer as refeições, entre outras atividades. E para isso, precisamos seguir horários e rotinas. Hoje nós vamos conhecer a rotina de Joelma. Joelma é uma personagem que está no livro de vocês, na página 15. Nós vamos ver um pouquinho o que é que Joelma faz durante o dia. Qual o horário que ela estuda, né? O horário da escola. Qual horário ela realiza as outras atividades. Vamos lá? Peço que vocês Vamos conhecer a rotina de Joelma? Eu vou pedir que vocês me acompanhem nessa leitura. Na página 15, bem no iniciozinho. Joelma estuda no período da manhã. De tarde e de noite, ela costuma realizar outras atividades. Então, aqui nós já entendemos que Joelma estuda pela manhã, no período da manhã. E ela tem a tarde e a noite para realizar outras atividades. Quem estuda pela tarde tem a manhã e a noite para realizar outras atividades. Vamos ver aqui. Aqui nós temos, no início, na primeira imagem, manhã. Joelma está na escola. Aqui ela está na escola, realizando suas atividades. À tarde, Joelma está na pracinha, brincando com alguns colegas. Com certeza ela já deve ter realizado as tarefinhas de casa e com um tempinho livre, ela foi brincar com alguns colegas. À tarde, Joelma também costuma ir ao supermercado próximo da sua casa. E à noite, Joelma vai dormir, porque ela precisa acordar cedo no outro dia para ir à escola novamente. Aos finais de semana, ela pode acordar um pouquinho mais tarde, mas na semana, ela precisa acordar cedo para ir à escola. E vocês? Tem aquela preguicinha de acordar pela manhã para ir à escola?
Agora que já voltamos à nossa rotina mais ou menos normal, eu tenho certeza que vocês têm o seu horáriozinho de aula para assistir às aulas, realizar suas atividades, né? É importante que seja naquele horário que você estaria na escola, que você vai seguindo todo o seu roteiro, o seu cronogramazinho, vai seguindo a sua agenda. Então é muito importante que seja nesse horário que você estaria na escola. Vamos mais adiante, na página 16. Na página 16, nós vamos realizar uma atividadezinha sobre a rotina da personagem Joelma, que nós vimos na página 15. Eu vou perguntando e peço que vocês respondam. Estão com lápis na mão, borracha? Então vamos lá. Eu vou fazer as perguntas e vocês vão respondendo. Depois eu dou a resposta aqui. Mas primeiro eu quero que vocês respondam. Se vocês entenderam, na página 15, com certeza vocês vão responder muito bem essa atividade. De acordo com as imagens da página anterior, foi a página 15 que nós vimos, sobre a rotina de Joelma, marque um X na resposta correta. Em qual período do dia Joelma frequenta a escola? E aí? Qual o período do dia que Joelma vai para a escola? Manhã, tarde ou noite? Letra B. Em qual período do dia ela vai ao mercado com o pai? Ao supermercado, nós vimos lá na imagem, né? Manhã, tarde ou noite? Letra C. Em qual período do dia Joelma brinca com os amigos? Manhã, tarde ou noite? Vimos também lá nas imagens. E letra D. Quando Joelma vai dormir? Manhã, tarde ou noite? Vocês vão marcar um X na resposta que você acha que é a certa. Na letra A, vocês marcaram o quê? Vamos pegar o livro e voltar lá na página 15. Nós vemos aqui, Joelma na escola. Qual período? Período da manhã, muito bem. Na letra B, em qual período ela vai ao mercado com o pai? Aqui nós vemos tarde, no período da tarde, muito bem. Letra C, em qual período do dia Joelma brinca com os amigos? Olha aqui Joelma brincando com os amigos. Aqui vocês estão vendo qual é o período? Também no período da tarde, muito bem. E aqui na última imagem nós temos Joelma dormindo. Nós vemos ela dormindo, né? Qual é o período que isso acontece? Muito bem, no período da noite. Então, muito bem. A primeira tarefa foi realizada. Primeira questão da atividadezinha de vocês foi realizada. Agora, vamos avançar um pouco mais. E eu vou explicar sobre a segunda tarefa. Na segunda questão, vocês vão escrever em qual período do dia você costuma realizar as seguintes atividades. Letra A, ir à escola. Vejam aqui, acompanhem aqui no livro agora, certo? Não observem a tela, que a tela está com outra imagem. Letra A, qual horário do dia vocês costumam ir à escola? Manhã, tarde ou noite? Então, vocês vão escrever assim, aqui, manhã, tarde ou noite. Na letra B, acompanhar os seus pais ou responsáveis em algum lugar, como, por exemplo, Joelma, no supermercado com o pai. Qual o período do dia que vocês costumam fazer isso? Pela manhã, pela tarde ou pela noite? E aí vocês vão escrever aqui, manhã, tarde ou noite. Na letra C, pergunta qual o período do dia que você costuma brincar. Nesse espaço, nessa linha, vocês vão dizer se é pela manhã, pela tarde ou pela noite. Aí só precisa colocar, se for pela manhã, manhã. Se for pela tarde, tarde. E se for no período da noite, vocês só colocam noite, tá bem? E na letra D, qual o período
do dia que você costuma dormir. Isso é muito fácil. Até eu sei qual o período do dia que vocês costumam dormir. À noite, é claro, né? Quem é que fica a noite inteira acordado para ir dormir pela manhã? Então, isso é muito fácil. Vocês vão colocar aqui noite. Peço que vocês realizem essa atividade, guardem ela, porque quando vocês voltarem para a escola, eu tenho certeza que a professora vai querer ver. E aí vocês vão mostrar para ela, tá bem? Agora nós vamos para a página 17 e vamos falar sobre quantas escolas diferentes. Vamos falar sobre os tipos de escolas, os diferentes tipos de escolas. Vamos lá? Nós já falamos sobre o horário da escola. Joelma, a personagem que nós vimos aqui, tem que cumprir um horário, né? Ou pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite. Então, nós já falamos que existem horários. Nós temos horários, nós temos regras a seguir. Agora, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de escola. Quem aí está com saudade da escola? Tenho certeza que a maioria de vocês já sentiram a maior falta, né? Mas vamos aguentar firme mais um pouquinho, que já já isso passa e nós estaremos de volta. Tá bem? Vamos ficar combinado assim, que a gente vai começar a se cuidar direitinho, para logo, logo estar de volta. Aqui, na página 17 do livro de vocês, nós vemos 3 imagens, 3 fotografias, 3 diferentes tipos de escola. Vocês vão ver aqui na tela, mais adiante, quando eu avançar um pouco mais o slide. Existem diferentes tipos de escolas. As escolas em nosso país são diferentes uma das outras. Elas se diferenciam pela localização, pela cor, pelo tipo de construção, o número de alunos, o nome, entre outras características. Então, todas as escolas elas são diferentes, né? Cada um, nós estamos falando da estrutura da escola também. Então, cada uma tem uma estrutura, cada uma tem um modelo e cada uma tem a sua característica, né? O seu jeitinho de ser. Vou mostrar aqui para vocês algumas imagens de algumas escolas. Será que olhando essas imagens nós conseguimos perceber onde está localizada essa escola? Se na zona rural, que é no campo, ou na zona urbana, que é na cidade? Vamos observar algumas características dessas escolas? Olha só, aqui nós vemos uma escola onde ao redor dela parece não ter construções, onde nós vemos aqui que não tem uma rua asfaltada, pavimentada, nós vemos aqui vegetação, né? Então, essas duas imagens estão mostrando escolas no campo, escolas na zona rural. Olha só, nós conseguimos ver aqui, olha, pelo espaço que está em volta dela. Porque se fosse uma escola na cidade, nós conseguiríamos ver algumas construções próximas, nós conseguiríamos ver a rua asfaltada, pavimentada, né, com calçamento. Como nós não conseguimos visualizar isso, eu trouxe aqui essas duas imagens, que são duas escolas do campo, para ver se vocês conseguiam ver, observar algumas características. Então, as escolas do campo, elas costumam ser mais amplas, elas costumam ser maiores, elas costumam ter um espaço bem maior, um espaço como é que a gente pode falar? Um espaço amplo, um espaço onde a criança, onde vocês, né, onde os alunos podem correr, podem brincar, na hora do intervalo, é claro, ou na hora das aulas de educação física. Então, vocês podem utilizar esse espaço todo aí. Veja que é uma escola bem mais espaçosa do que as escolas da cidade, onde os terrenos são são menores, né? Onde os terrenos são pequenos. E no campo não, tem essa grande extensão de terreno. E aqui são escolas no campo. Olha aqui outro tipo de escola diferente. Aqui nós vemos uma escola em comunidades ribeirinhas, comunidades que ficam muito, muito próximas a rios, né? E que na época das cheias, essas escolas ficam em cima da água. Vocês conseguem ver aqui essa construção, essa estrutura de madeira embaixo dessa escola? Então,
Essa estrutura de madeira aqui é porque em épocas de cheia, quando o rio sobe e fica bem cheio, a escola fica quase que flutuando, né? A escola fica flutuando em cima do rio. Então aqui são escolas localizadas em comunidades ribeirinhas, comunidades próximas a rios. Aqui também outra escola em uma comunidade ribeirinha. Olha aqui como as crianças costumam chegar nessa escola. Olha o meio de transporte. Essas crianças costumam chegar de barco nessa escola. Legal, né? Essas crianças costumam chegar de barco. Porque em épocas de cheia, tudo isso aqui, onde eu estou passando com esse pontinho vermelho, fica cheio de água. E aí, para se chegar à escola, precisa-se de barco. Então aqui são escolas em comunidades ribeirinhas. Nós vimos lá anteriormente escolas localizadas no campo e aqui escola localizada em comunidades ribeirinhas, em comunidades próximo a rios. E aqui nós vemos escolas localizadas na zona urbana, na cidade. Vocês conseguem ver a diferença das características dessas escolas para as outras que nós vimos anteriormente? Essas escolas elas estão localizadas na cidade, né? São escolas localizadas nas cidades. Na cidade, nós vemos aqui, olha, uma escola, né? Essa daqui, uma escola de andar, né? Com um andar acima. Nós vemos aqui duas escolas diferentes, localizadas na zona urbana, na cidade. E a sua escola se parece mais com a qual? Aqui nós vimos lá no outro slide, as escolas do campo. Você estuda em uma escola ribeirinha, próxima à comunidade ribeirinha, ou vocês estudam em uma escola na cidade? Digam aí, eu vou querer saber, tá? Eu trouxe aqui essas 3 imagens e pergunto: qual dessas escolas mais se parece com a sua? A da cidade, a da comunidade ribeirinha ou a escola do campo? Onde é que você estuda? Qual é mais próxima? Qual se parece mais com a sua? Se você mora na cidade, né, você vai estudar em uma escola parecida com essa. Não precisa ser igual, parecida a estrutura. Se você mora em uma comunidade ribeirinha, né, você vai estudar em uma escola parecida com essa. Ou se você mora no campo, na zona rural, a sua escola vai ser parecida com essa, com a escola do campo. Tá bem? E nós encerramos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se não compreendeu muito bem, assista novamente esse vídeo. Peguem o livro, dê uma olhadinha, certo? É um assunto muito legal, falando sobre a escola, sobre aquele espaço que nós estamos morrendo de saudade. Então eu peço que vocês deem uma lida novamente no livrinho de vocês, na página 15, na página 16, na 17. E não esqueçam de responder a atividade da página 16, tá bem? Um beijo e até a próxima aula.